história dessa igreja, sobre a igreja Casa de Oração, comunidade de discípulos. Eu queria pensar com vocês hoje sobre a igreja na cidade, sobre a igreja que está aqui, sobre essa comunidade de discípulos que está aqui neste lugar. Eu queria pensar com vocês na história do povo de Deus. Como é que o povo de Deus ele caminhou na sua história? Eu queria então determinar com vocês 3 pontos simples sobre o povo de Deus. O primeiro é esse: o povo de Deus na cidade é Deus e o seu povo. Deus tem uma relação com o seu povo. Deus ele tem uma questão especial com o seu povo. Deus ele tem e tinha um plano para o seu povo, mas o seu povo se tornou rebelde. Eu quero que vocês acompanhem a leitura, vai ser projetada ali no telão, Deuteronômio 7:6. Veja bem o que diz a palavra: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Você já pensou nisso? Que você foi separado por Deus para vir nessa caixa chamada templo, mas que você é o tesouro pessoal de Deus. Deus e o seu povo tem uma relação. Nós não somos apenas servos, empregados, um clube. Deus tem uma relação com o seu povo. Essa relação é profunda. Deus tem no seu povo o seu tesouro pessoal. Mas essa questão de Deus com o seu povo tinha algo maior. Deus tinha um plano para o seu povo. Veja bem o que nós podemos ler lá no texto seguinte, em Êxodo 19, 5 e 6. Agora, vocês obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentro de todas as nações, em boa terra, né? Em toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Vocês serão um reino de sacerdotes. Vamos só recapitular. Eu acho que vocês já ouviram isso. No sistema sacerdotal você só tinha um sumo sacerdote. Você tem uma família sacerdotal, e que Deus estava dizendo: olha, todos vocês são sacerdotes, uma nação de sacerdotes. Qual é o papel sacerdotal? Conduzir todos à adoração. O plano de Deus com Israel, de tornar o seu povo, seu grupo, seu tesouro, era que eles servissem às nações, sendo o sacerdote da terra. Tem um teólogo chamado Karl Barth, que ele, um dia lendo o seu livro Pai Nosso, eu lembro até hoje, eu estava no ônibus, quando eu estava no Rio de Janeiro, no seminário, e ele disse uma frase, ele ficou me martelando, e ele disse o seguinte: o crente, cumprindo o seu ministério sacerdotal, ele ora por quem não ora. É verdade isso. Às vezes você tem um parente que não ora e detesta a Deus, e ele está passando uma situação difícil. Quem vai orar? Quem que vai ser o sacerdote daquele camarada? O crente. O crente ora por quem não ora, porque Deus tem um plano. Mas a questão é que Israel, ao longo da sua história, ele não aceitou bem o seu plano. E veja bem como que esse povo entrou em rebeldia. Nós vamos ler apenas um texto ali em Ezequiel, capítulo 5, verso 7. Portanto, assim diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Veja bem, Deus tinha algo no seu povo. Deus planeja o seu povo. Vocês vão ser meu tesouro pessoal. Deus tem um propósito, um plano para o seu povo. Vocês vão ser o sacerdócio. Vocês são uma nação santa, um povo sacerdotal.
e o povo se rebela contra Deus, o povo longe de Deus. Esse povo longe de Deus, lá em Israel, eles são piores do que as outras nações. E Deus, é uma situação difícil, eles então não cumprem o plano, eles rejeitam essa relação de tesouro, e esse povo então entra num declínio. Longe de Deus, Israel sempre vai ser vítima da história. Ezequiel está falando lá no ambiente da Babilônia, no ano 586, a Babilônia invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo de Israel, leva o seu rei cativo. E aí Israel, no seu auge, no seu declínio, longe de Deus, indo para a Babilônia, que vai ser a cidade da qual nós vamos dizer, olha, é uma cidade que simboliza o que é de pior na vida espiritual. Ser Babilônia seria mais ou menos nós como cristãos sermos vizinhos de um baile funk, sermos moradores da Rua Augusta em São Paulo, morar no pior lugar que se pode morar numa cidade longe de Deus. Lá na Babilônia eles entram numa crise tão tamanha, tão grande, porque para Israel eles acreditavam em 3 promessas de Deus, e eles tinham aquilo muito certos de que nada tiraria ou aquilo sairia deles. Primeiro era a questão do rei. Deus deu o reinado de Davi, e nunca vai, é um reino eterno isso, nunca vamos perder o nosso rei. E agora você imagina o povo vendo o seu rei algemado. Que crise! Eles tinham uma outra ideia, a ideia da terra. Deus nos deu essa terra, isso aqui é nosso. E agora eles estão longe da terra, sem terra. Eles tinham o orgulho do seu templo, casa do Senhor, habitação do Senhor. E quando eles diziam habitação do Senhor, entenda, era ali mesmo, era ali naquele lugar. E agora nesse lugar difícil de viver, no lugar desafiador, no lugar sem Deus, no lugar sem o templo, sem seu rei, sem sua terra, no lugar onde eles olhavam ao seu redor e a imoralidade, os deuses da Babilônia, o povo de Deus estava ali agora. Eu quero pensar com vocês como é que esse povo de Deus tinha que viver na cidade, porque nós fomos planejados por Deus como igreja. Nós somos o povo de Deus, mas muitas vezes nós não cumprimos a nossa missão. Mas nós temos um desafio hoje: ser igreja na cidade. E aí Deus levanta o profeta Jeremias. O Jeremias fala algo incrível para Israel. Jeremias 27:7 diz assim: procurai a paz da cidade, para onde eu os deportei. Rogai a ela, a Yahvé, porque a sua paz será a vossa paz. Orai pela cidade, porque a sua paz será a paz da cidade será a sua paz. Israel tinha uma crise por estar na Babilônia gigantesca. Eles tinham um desafio agora diante da Babilônia muito grande, porque eles não queriam viver na Babilônia, eles não queriam estar naquela cidade, eles achavam que aquele lugar era repugnante. Aquele lugar, eles destruíram o seu templo, tiraram eles da sua terra, eles algemaram o seu rei. Eles significam tudo aquilo que não é espiritual,
tudo aquilo que não é paixão, a tudo aquilo que não é divino, vindo de Deus. Mas agora o povo de Deus estão lá na cidade, e eles tinham dois desafios. O primeiro desafio, eles tinham de ser a questão do isolamento. Eles podiam escolher: nós não vamos nos relacionar com a cidade, nós não queremos nada com a cidade, essa cidade não presta, essa cidade não tem nada para nós, nossos filhos não vão andar nessa cidade, eles não vão se envolver nessa cidade. O isolamento, das nações, né, protegia sua crença, sua prática, mas deixavam de ser bênção entre as nações, tornando-se irrelevantes. Não é isso que o isolamento faz? A gente se isola, a gente nos protege, nós nos guardamos, mas deixamos de ser relevantes. Historicamente tem um fato na história da igreja. Quando Agostinho de Hipona, ele escreve o livro A Cidade de Deus, Cidade dos Homens, ele vai definir o que é sagrado e o que é profano. E no século IV, V, quando ele escreve o livro, o que era profano? Muitas coisas. O que era sagrado? Tantas outras. A música era sagrada, a literatura era sagrada. Então tudo isso o cristão deveria buscar. Mas uma coisa ele disse que era profano: teatro. Porque naquela época o teatro já era um lugar onde homem se comportava como mulher, mulher com homem. Naquele tempo, passaram-se os séculos, o teatro não morreu, o teatro se desenvolveu numa coisa chamada cinema, o cinema em outra coisa chamada televisão. Nós cristãos, lá no século IV, falamos: olha, o teatro não é coisa de crente, se isola. Quando o teatro virou cinema, sabe o que os cristãos falaram? Isso não é coisa de crente, se isola. Quando chegou a televisão, sabe o que os cristãos disseram? Isso não é coisa de crente, se isola. O problema é que todos nós hoje assistimos TV, vamos ao teatro, vamos ao cinema, que são produzidos por pessoas que não são nós, povo de Deus. É por isso que desenhos infantis, em 99% dos casos, falam de espiritualidade. Os desenhos, o pessoal fala de espiritualidade, só não fala de espiritualidade cristã. Os filmes falam sobre casamento, só não falam casamento na perspectiva cristã. Os filmes falam sobre relacionamento íntimo, amor, só não falam na perspectiva cristã, que não são feitos por cristãos, porque um dia o cristão escolheu se isolar. Eu, na minha vida pessoal, eu cresci numa igreja bem pentecostal. E um dia, com 12, 13 anos, o pastor chegou em mim, no meu amigo, e falou: olha, é o seguinte, ou vocês escolhem a igreja ou o mundo? Vocês escolhem cantar no coral da igreja ou jogar futebol? Pessoal, nunca mais cantei na minha vida. A igreja fez, é o desafio de Israel, nos isolamos. Será que a nossa igreja hoje, qual que é o nosso desafio? Vamos se isolar do mundo? Mas eles tinham outro desafio: assimilação. O que é assimilação? Assimilação, eles poderiam identificar-se com as nações de tal forma que nada poderia distingui-los como o povo de Deus. Então, um desafio para nós? Beleza, pastor, você entendi. Cinema é legal, TV é legal, vamos fazer isso. Só que a assimilação é já o contrário. Eles se identificam tanto com as outras nações que eles deixam de se identificar como o povo de Deus. Não desafio isso. Olha, comportamentos.
Estatísticas. Vocês sabiam que hoje o índice de divórcio entre cristãos e não cristãos é igual? Assimilamos a cultura. Estamos igualzinhos. Você sabia, Zá, que jovens cristãos e não cristãos têm o mesmo índice de relações pré-conjugais? Vocês sabiam disso? Não está igual? Não é a mesma coisa? Será que nossas crises pessoais, depressão, ou o estresse da modernidade, da cultura moderna, está afetando tanto o cristão, porque nós assimilamos de tal modo que a gente se parece demais com a cultura? São dois desafios. Se tornar uma igreja na cidade, tão parecida com a cidade, que a gente não sabe se aquilo é parte da cidade ou uma igreja, um povo de Deus. Quando eu estava no seminário no Rio de Janeiro, agora há quase 20 anos, quem é dos anos 80? Quem é crente aqui nos anos 80? Levanta a mão. Ó. A guerra aqui qual que era? Bateria, vocês se lembram? Bateria, né? Bateria era, olha, foi uma guerra isso. Nos anos 90 entrou um negócio chamado louvorzão. Quem é do louvorzão aqui? Levanta a mão. O pessoal não é do louvorzão. É assim, se você não fizesse louvorzão, ia acabar o jovem na igreja. Nossa, pastor, se não tiver louvorzão no sábado, não tinha culto, tinha louvorzão. Nos anos 2000, a moda era a balada gospel. Então eu chegava na igreja, colocava um ambiente de balada, tusque-tusque, luz piscando, open bar. E por quê? Olha, porque se o jovem ele não tiver o mesmo ambiente do mundo, ele vai para o mundo. E aí se você fosse numa balada gospel e numa balada não gospel, você teria poucas diferenças, porque assimilamos a cultura. Esse é desafio para nós. Nesse contexto, o profeta diz: procurem a paz da cidade, orem pela paz da cidade, porque a paz da cidade será também a sua paz. Quero trazer 3 ensinamentos para vocês nessa noite. Primeiro, procurem a paz da cidade. Essa palavra procurar, ela não é simplesmente, mas procurar como? Como é que a gente procura algo? Então as mães vão saber como é que seus filhos procuram algo. Porque eu sou assim, meu filho é assim. Menino, pega a roupa no guarda-roupa. Ele volta meia hora depois e fala: não achei. Minha mãe fala: mas você não procurou? É claro que eu procurei. E ela abre a porta do guarda-roupa: tá aqui, moleque. Com aquela calma materna, né? Não são assim as mães, sempre calminhas? Tá aqui, né? Tá aqui na gaveta. Procura na gaveta. E você volta lá e não procurou, não achou. Esse procurar aqui não é esse procurar que a gente homem faz quando a gente abre o armário procurando alguma coisa para comer. Procurar aqui, essa palavra é investigar. Você já pegou uma lupinha e investigou? Na região de Tupã, não sei, aqui em Piracicaba, tem uma infestação de escorpiões. Eu conversando com um pastor amigo, ele falou assim: nossa, Zecão, o que você fez? Cara, eu comprei uma lanterna de luz violeta, um negócio assim. E aí à noite a gente joga aquela luz e só o escorpião brilha. Meu irmão limpou o terreno. Eu falei: você não quer que eu vou lá? Não, já limpei o terreno, não tem nenhum escorpião. À noite eles foram com essa lanterna, acharam 21 escorpiões no quintal. Ele procurou. Ele pesquisou. Ele
foi atrás. Procurar a paz da cidade, investigar quais são as crises da cidade. O que Deus disse a Israel: olha, procurem, ou seja, vão atrás das coisas que trazem angústia à cidade. Porque a palavra paz, ela tem dois sentidos grandes. A palavra shalom, em um primeiro momento, ela significa paz no sentido de ausência de conflitos e guerras. É o que nós queremos. Quem mora num bairro violento, ele quer esse tipo de paz. Eu quero uma paz, não quero violência. Não quero ver sons de tiro. Esse é o primeiro sentido da palavra paz. Mas o shalom tem um outro sentido, que é uma paz no sentido de vida. É a paz emocional. É a paz existencial. É a paz espiritual. Então, quando a cidade procura a paz da cidade, a gente tem que procurar primeiro se essa cidade ela tem paz. Paz no sentido de violência. Paz no sentido de que não há conflitos. Mas o sentido seguinte: procurem a paz da cidade. Procurem pela sua crise existencial, emocional, espiritual. Quando fui a Jaguariúna, entre as 20 melhores cidades para viver no Brasil, a cidade com lindos parques, com estrutura, bons restaurantes, com muito emprego. Eu vi uma coisa de Jaguariúna que eu nunca vi na minha vida: um carro de som oferecendo emprego. Sabe o que é interessante em Jaguariúna? Ela é a terceira cidade do Brasil em consumo de antidepressivo. Ela tem a paz da violência, mas ela não tem a paz da existência. Procurem pela paz. Procurem pela paz. A gente tem que correr atrás dessa cidade, ir atrás desse ambiente, dessa vida, entender o que a cidade necessita, investigar de forma que nós possamos agir na cidade, conhecer as necessidades da cidade, porque a paz é algo que a cidade precisa. A cidade precisa de paz. Meus irmãos, a cidade precisa de paz, porque ela está aflita pela insegurança gerada por violência. Quem tem paz na cidade? Quem deixa sua criança andar na rua? Quem fala para os seus filhos assim como eu falo para o meu de 11 anos, fala: quando eu tinha a sua idade, eu brincava de bola na rua. Eu saía de casa e falava: mãe, eu vou ali no vizinho, e passava a tarde toda na rua, tinha amigos na rua, e a minha mãe não se preocupava com a violência. A cidade está aflita porque ela não tem paz. A cidade, ela sofre, ela está sofrendo porque a sua angústia, ela vive angústia pelo desespero e frustração causado pelo desencanto do consumo. A cidade acreditava que se ela consumisse, se a gente tivesse tudo que nós queremos, nós seríamos felizes. E sabe, quando a gente era pobre, a gente falava que depressão era coisa de rico, de descrente, de quem não tem fé. Mas a cidade, ela desencantou, ela viu que é a crise de Eclesiastes: fama, dinheiro, prazer, homem, mulher, isso é tudo vaidade, não preenche. A cidade está angustiada. Você já percebeu que a gente, para ter conversa, moçada, não é assim? Para você ter uma conversa com um amigo, você tem que comprar alguma coisa. E quando você está numa crise financeira, você não quer nem conversar com as pessoas, porque você só conversa o seguinte:
Não fala, eu comprei esse celular novo, comprei um tênis novo, comprei um boné novo, comprei isso aqui, comprei aquilo. E se você não comprou nada, você está fora da conversa. A cidade ela está angustiada porque consumiu e está no desencanto. A cidade está em crise. Olha a crise da cidade, ela está arruinada pelo modelo de vida que escolheram viver. Nós estamos aqui na cidade. A cidade ela está desiludida pelo estilo de amor. Esse amor que eles disseram que se você fizesse sexo com muitos homens, você seria capaz de amar melhor, porque você conhece vários tipos de pessoas. Esse amor do tipo, olha, você ama o que te dá prazer, você vai ser feliz assim. Esse amor que a cidade prega desiludiu ela. E aí a cidade está arruinada pelo modelo de vida que escolheram viver. Procurem pela paz a cidade. Essa cidade precisa de paz. Essa cidade precisa de shalom. E Deus colocou o povo dele aqui para trazer shalom, paz. Segunda coisa, orai pela paz da cidade. Orem pela cidade. A cidade é objeto da oração. Israel precisa pensar o seguinte: olha, Babilônia, eu tenho que orar por essa cidade. Isso aí, ore por quem não ora. Quanto tempo nós oramos pela cidade? Quando é que nós lembramos de orar por essa cidade? Raramente. Quando que a gente acorda de madrugada e fala: Senhor, tem aquele bairro pobre crescendo na cidade, Senhor, traz paz àquele lugar. Se a nossa igreja não consegue ir lá plantar uma unidade, um pequeno grupo, qualquer coisa, Senhor, levanta a Assembleia de Deus lá, porque é isso que eles vão fazer. Senhor, ore pela paz da cidade. A nossa cidade tem pessoas angustiadas. Recentemente, eu comecei a ficar observando um fenômeno, né, musical, o tal do K-pop. É isso, né, moçada? É K-pop, é isso que fala. Sabe que pastor é brega, né? Quando a gente fala a palavra em inglês, a gente fala errado. E a gente arrisca ainda. O K-pop, dos irmãos mais desantenados, né? Porque a gente está ligado, o pastor é ligado. É a cultura musical popular coreana. E todo mês, um jovem dessas bandas de 25, 26, 27 anos comete suicídio. Não é? Quem curte isso aí? Eu comecei a pesquisar o assunto. Fui pesquisar por que a música. Que estilo de música é essa? Segundo, por que aquele cara comete suicídio? Quem é essa pessoa que faz isso? E veja bem, primeiro, é uma música que fala de amor e prazer e sonhos. E como é que uma pessoa com 28 anos se desilude com a vida tão rápido assim, a ponto de falar: essa vida não dá? Segundo, quem canta, toca, são meninas muito lindas, com muita fama. Rapidinho elas ficam famosas, mas rapidinho elas são esquecidas e entram numa crise muito grande. Interessante é que a Coreia do Sul é a nação onde está presente as maiores igrejas evangélicas do mundo. A maior igreja presbiteriana do mundo está lá, a maior batista do mundo está lá, a maior Assembleia de Deus do mundo está lá. Mais da metade da população é cristã, protestante, evangélica. E aquelas pessoas precisam encontrar a paz. Nós temos que orar pela paz. Orar pela paz da cidade, a igreja tem que perceber o seguinte: qual que é o nosso papel na cidade?
Será que é só o isolamento então? Será que é assimilação? Mas orar pela cidade, nós temos consciência de que estamos aqui na cidade, porque Deus nos deu uma missão, Deus nos trouxe para cá, para sermos luz diante das trevas, para sermos o sal nessa terra, para sermos o povo dele nesse lugar, para sermos os sacerdotes, porque nós devemos orar por eles, nós devemos trazer a paz, nós devemos trazer o evangelho ao coração da cidade. Orem pela paz da cidade, orem pela cidade, porque a cidade está angustiada sem Deus. A cidade tem um vazio enorme de Deus. Eles ao mesmo tempo não querem nada, mas o coração deles está vazio, não tem Deus. A cidade, ela está em angústia espiritual, porque tentam saciar essa sua angústia na idolatria. Idolatram os seus ídolos, idolatram os atletas, os cantores, os músicos, os artistas, o consumo, o status social. Isso é o seu Deus, mas esse Deus não representa para eles vida, esse Deus é morte. Ela está angustiada, porque esse vazio espiritual, eles tentam buscar nessa idolatria. Agora tem uma moda nova, agora a moda é fazer yoga, agora a moda é ficar de ponta cabeça, agora a moda é cruzar o dedo. Eu preciso do horóscopo, eu preciso de algo espiritual, eu preciso de um líder, eu preciso de um norte. A cidade está angustiada, e sabe o que Deus fez? Deus pôs o povo dele na cidade, para orar pela cidade, para ser uma referência espiritual na cidade. Vocês estão aqui para isso. As pessoas precisam olhar para a igreja como lugar de encontro com Deus. Se existe uma pessoa angustiada, passando pela Visconde, é isso? Ela devia lembrar, ali tem uma casa de oração. Se tem uma casa de oração, que eu vou encontrar lá? Deus. Se nós formos igual ao mundo, eles vão encontrar Deus? Então nós temos que ser diferentes. Nós temos que dar para eles uma outra coisa. Orar pela cidade significa também entender que a cidade está desesperada e precisa de uma paz, e essa paz só vem de Deus, não vem de nada mais. Para mim e para você é importante lembrar isso. O shalom só vem de Deus. O shalom não vem do consumo, o shalom não vem do sexo, o shalom não vem do status social, o shalom só vem de Deus, e a cidade precisa saber disso. Em terceiro lugar, eu quero dizer uma coisa para vocês: a paz da cidade é a sua paz. Olha o que Deus disse para o povo dele: se Babilônia for bem, vocês estarão bem. Se Babilônia tiver paz, vocês terão paz. Que Deus estava dizendo para Israel: olha, Babilônia não é inimiga de vocês. Isso aqui não é ruína. Tem algo aqui na cidade. Então, meus irmãos, a paz da cidade é a nossa paz. Se houver paz de violência na cidade, você não vai experimentar isso também? Não vai ser legal para nós? Se nós começamos a trazer paz aos corações da cidade, isso não vai trazer bênçãos a nós? Se estamos na cidade, a paz da cidade, a prosperidade da cidade também é a nossa prosperidade. Eu morei em Tupã, tinha um perfil a cidade. Morei em Jaguariúna, tem um outro perfil a cidade. Moro em Passos agora, capital do ovo, tem um outro perfil. E cada um desses tem um tipo de igreja. Em Tupã tinha uma igreja interessante, a igreja de Tupã, uma igreja grande, mas uma igreja assim com cara de Tupã, com quem foi para lá, estabeleceu, ficou muito tempo. E então você encontrava uma pessoa, aquele fulano é casado com o ciclano, que é vizinho do Beltrano, e de vez em quando você ia nos velórios ali, que você não sabia porque a pessoa estava ali, mas ela tinha uma relação com aquela família, com o jeitão da cidade. Jaguariúna já era uma cidade de igreja jovem, nossa igreja era muito jovem, porque quem quer prosperar ia para Jaguariúna.
Bastos já tem outro perfil. Cidade muito simples, povo muito simples. Então todo mundo ganha seu dinheirinho, administra bem seu dinheirinho e tem o jeitão deles. Cada cidade tem o seu jeito. Cada igreja, num lugar, tem o seu jeito. Se vocês tivessem 20 casas de oração aqui em Piracicaba, não sei quantos de vocês estão aqui, uma em cada lugar da cidade, cada uma seria de um jeito, e cada uma desfrutaria da cidade de um jeito diferente. Talvez no bairro mais nobre seria aquela igreja mais chique, mais bacana, com seus desafios. Aquela igreja lá bem no subúrbio seria aquela igreja com povão, simplona, mas com aquele jeitão de igreja viva, forte, vibrante. Cada lugar seria de um jeito. Vocês estão aqui, e a paz dessa cidade é a sua paz também. Por isso que eu sou desafiado a procurar a paz da cidade, porque a paz da cidade é a nossa paz. Vocês não desfrutam do rio Piracicaba? Eu acho que fazer uma caminhada ali nas margens do rio, parar na ponte e olhar a correnteza não traz uma certa paz. Você não gosta dessa cidade, você não está aqui, ainda que ela sofra. A segunda coisa é que essa cidade também ela expressa, né, a igreja, meus irmãos, a igreja expressa as dores da cidade. A igreja também experimenta o sofrimento da cidade, mas a igreja se envolve na cidade, é bênção e desfruta da sua prosperidade. Aquilo que nós vivemos aqui, nós nos relacionamos, nós sofremos as dores, mas também nós desfrutamos das bênçãos. Por isso, a igreja está na cidade para abençoar, mas também para desfrutar da cidade. E a gente fica pensando, como que Jesus se relacionou com a cidade? Como é que Jesus foi com a cidade? Vocês se lembram de Jesus na cidade? Vou lembrar alguns momentos para nós. Meus irmãos, Jesus, ele vai à cidade. Vocês se lembram quais foram os momentos que Jesus foi à cidade? No Evangelho de João capítulo 2, ele vai na cidade para um casamento. Lucas capítulo 7, ele vai a uma cidade e encontra a dor da cidade. Uma viúva com o seu único filho sendo enterrado. Sabe que Jesus, ele vai a Cafarnaum, ele vai a Betânia, ele vai a Jerusalém, ele vai a Nazaré, ele vai à cidade, ele se encontra com a cidade, com o drama da cidade, de um casamento à beira de um fracasso, com um sentimento de dor. Ele vai a uma festa, ele vai a um jantar. Jesus vai à cidade. Sabe, Jesus, ele chora pela cidade. Ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ele chora pela cidade. Ele chora por aquela cidade que não quer ouvir a voz de Deus. Ele chora por aquela cidade que se nega a ouvir o Evangelho. Jesus, ele morre na cidade. É na cidade que ele morre. Ele é julgado na cidade. Ele sofre pela cidade. Ele morre na cidade. Ele ressuscita. Sabe o que Jesus faz? Volta para a cidade. E quando ele encontra os seus discípulos, ele os envia à cidade. Vão a Jerusalém, vão à região da Galiléia, da Judéia, vão a Samaria. Seus discípulos vão à cidade, eles vão a Roma, vão a Atenas, vão a Corinto, vão a Tessalônica, vão a Éfeso, Laodiceia,
Antioquia. Eles vão, e eles vieram, e eles estão aqui em Piracicaba, reunidos aqui nessa noite, para discípulos de Jesus irem à cidade, para chorar pela cidade, talvez morrer na cidade, mas também socorrer a cidade, porque nós vamos procurar a paz da cidade, nós vamos orar pela cidade, porque quando a cidade encontrar-se com Cristo, nós também nos encontraremos com Cristo, porque quando a cidade recebe o Evangelho, nós também somos abençoados, porque quando uma nova pessoa é salva, alcançada pelo Evangelho, e vem para essa casa também é abençoada. Porque quando nós restauramos um casamento e trazemos essa família para casa, ela também na casa também é restaurada. Não é assim? A paz da cidade será a nossa paz também. Feche os seus olhos. Senhor.